Eu já falei em outros vídeos aqui desse canal que a ansiedade é uma reação extremamente normal e esperada no nosso corpo. Se por acaso é a primeira vez que você está por aqui, finalizou esse vídeo, vai lá assistir os outros. Mas por enquanto, fica nesse aqui mesmo. O fato é que todo mundo já sentiu ansiedade alguma vez na vida. Sabe aquele frio na barriga que você sente antes de fazer uma prova? Ou então aquele frio que você sente antes de uma entrevista de emprego? Ou até mesmo aquele frio na barriga que você sente quando vai ter um encontro com alguém que você está afim. E nesses casos, haja frio na barriga, né? Essa reação corporal que a gente chama de ansiedade é um fenômeno que de fato faz parte em momentos de nossa vida. O problema começa quando essa sensação ela começa a aparecer sem um motivo claro ou então aparente, e aí se instala de um modo que vai atrapalhando a nossa vida no dia a dia. Mas afinal, como é que a ansiedade ela de fato age no nosso corpo, no nosso organismo? Se isso lhe interessa, então fica nesse vídeo e vamos compreender melhor sobre isso. Para começar nossa conversa aqui de hoje, é importante que você entenda que a ansiedade é como fosse uma espécie de um alarme do nosso corpo. Imagine que existe uma parte do nosso cérebro que ela é especialista, ela surgiu especificamente para nos proteger de perigos. Esse sistema, ele percebe quando de fato há uma ameaça e a missão dele é começar a disparar sinais para todo o corpo começar a se preparar para esse perigo. Esse alarme, ele é controlado especialmente por uma parte do nosso cérebro que a gente chama de amígdala. E por favor, não se confunda aqui. Eu não estou falando na amígdala que fica na garganta, tá? É uma amígdala que fica no cérebro. Quando esse alarme ele é disparado, o seu corpo começa a liberar uma série de hormônios. Dentre esses hormônios, ele libera adrenalina e cortisol. Quando esses hormônios eles são liberados, eles agem no seu organismo de uma maneira muito rápida. Eles começam a acelerar seu coração, a sua respiração ela começa a ficar um pouco mais curta e os seus músculos eles começam a ficar mais tensos. Isso é justamente para, de fato, lhe preparar tanto para fugir daquele perigo, como para lutar, enfrentar esse perigo. Mesmo que na realidade não tenha à vista nenhum perigo ali no ambiente. O seu corpo, ele não começa simplesmente a sentir ansiedade. Ele começa de fato a vivenciar na pele a ansiedade. Pensando nisso, vamos entender um pouco alguns sintomas físicos da ansiedade. Quando esse alarme ele é disparado, começa a surgir uma série de sinais. Dentre eles, a gente pode citar o coração, que fica extremamente acelerado. Parece que o seu coração ele começa a bater cada vez mais forte e cada vez mais rápido. Isso acontece justamente porque o corpo ele se prepara para reagir de uma maneira muito rápida. Além disso, a sua respiração ela também começa a ficar mais curta e mais rápida. Dá, inclusive, aquela sensação de falta de ar. Na verdade, não é falta de ar que está acontecendo, é ar demais no corpo. Só que isso é assunto para um outro vídeo. O que eu quero que você entenda é que isso é justamente uma tentativa de puxar mais ar aos seus pulmões, justamente para dar mais oxigênio aos seus músculos. Seus músculos começam a ficar mais tensos, ou seja, mais duros, mais rígidos, mais contraídos. Isso acontece principalmente na região das costas, ombros e pescoço. Inclusive, é um relato muito comum de pessoas que sofrem com esses músculos tensos por um período de tempo relatarem que é como se estivesse carregando o mundo nas costas, como se fosse algo muito pesado, como se as costas estivessem com um peso em cima. Um outro sintoma muito comum quando esse alarme, que a gente chama de ansiedade, é disparado, é justamente um suor em excesso. As mãos, elas começam a ficar suadas, o corpo, ele começa a transpirar cada vez mais, e isso, no fim das contas, é uma reação natural do seu corpo mediante um estressor. Além disso, é normal também pessoas relatarem tremores nas mãos ou então formigamentos, tanto nas mãos como nos pés. Algumas pessoas, elas sentem as mãos e as pernas tremendo muito. Outras também têm aquela sensação de formigamento, como se tivesse pequenos bichinhos andando pela sua pele. Ou então a sensação de pequenas agulhas. Somado a isso, algumas pessoas também relatam a boca seca ou então um desconforto no estômago.
É comum sentir boca seca, enjoo, dor na barriga ou até vontade de ir diversas vezes ao banheiro. Todos esses sintomas são estritamente normais no quadro de ansiedade e, inclusive, são biologicamente funcionais. Todos esses sintomas têm um motivo biológico para existirem. O fato é que quando isso acontece no dia a dia, quando não existe um estressor de fato real no ambiente, isso gera um bocado de inconveniente. Imagina só, você no trabalho e você precisar ficar usando o banheiro de maneira frequente. Ou então até mesmo você está se preparando para dar o primeiro beijo naquela pessoa que você está apaixonada e fica com a boca extremamente seca. Em relação ao seu cérebro, existe dentro dele duas partes muito importantes que trabalham juntas justamente para estar gerindo a reação desse alarme que a gente chama de ansiedade. Uma dessas partes é justamente a tal da amígdala, uma parte que a gente já falou aqui antes. A amígdala, ela é de fato o grande botão, ou então pequeno botão, de pânico no nosso cérebro. Quando ela percebe um pequeno sinal de perigo, seja real ou imaginário, ela já começa a disparar o sinal e o corpo todo começa a reagir. Uma outra parte que tem um papel muito importante no desenvolvimento do papel da ansiedade é justamente o hipotálamo. Depois que a amígdala vai lá e dispara o sinal, o hipotálamo ele começa a enviar diversas ordens para o corpo. Ele que ativa o sistema nervoso e começa a liberar uma série de hormônios, como a própria adrenalina e o cortisol, que faz com que o corpo fique cada vez mais acelerado. Lógico que essas partes não são as únicas envolvidas nesse processo. O nosso cérebro ele funciona como um todo. Existem também outras partes importantes, como por exemplo o próprio córtex pré-frontal. O córtex é como se fosse um grande centro de raciocínio e de lógica do nosso cérebro. É ele justamente que ajuda a perceber se o que a gente está sentindo faz sentido ou não no contexto em que acontece. O grande problema é que quando a gente começa a ficar ansioso, essa parte do cérebro ela começa a ficar mais lenta. E aí ela começa a ter mais dificuldade justamente para acalmar o corpo, justamente por todas as reações que o corpo já está vivenciando. É justamente por isso que quando a ansiedade ela acaba se tornando muito forte, a pessoa começa a perceber como se estivesse começando a perder o controle. E de fato, no fim das contas, está em um certo sentido, porque é como se o nosso corpo ele comece a se preparar para entrar numa briga, sendo que na verdade não existe nenhuma briga a ser lutada naquele momento. Só que eu já adianto aqui que a ansiedade por si só não é uma coisa perigosa. Mas olha, nem 8 nem 80. A ansiedade, sim, ela pode acabar impactando o seu estado de saúde, principalmente quando ela é vivenciada no seu corpo de uma maneira muito constante. Porque olha só, quando o seu corpo ele começa a sempre estar em um estado de alerta por um longo período de tempo, ele começa a se desgastar nesse processo e ele começa a sentir o efeito desse desgaste. Isso significa, no fim das contas, que esses hormônios, tal como a adrenalina e o cortisol, eles acabam ficando no seu sangue e circulando no seu corpo todo por muito tempo. E aí os prejuízos vêm justamente disso. E esses prejuízos podem acabar se manifestando no seu corpo de uma variada maneira, de uma variada maneira mesmo. No meus atendimentos aqui no consultório, alguns dos prejuízos mais comuns que eu observo nos meus pacientes são cansaço excessivo, dores no corpo, problemas no estômago e no intestino, queda na imunidade. Então, o paciente que começa a ficar muito mais suscetível a ter uma gripe, um resfriado, alterações no sono, com dificuldades constantes para dormir, manter o sono ou para acordar, dificuldades de concentração e memorização, e inclusive aumento dos riscos de outras doenças, principalmente quando a gente pensa em doenças de longo prazo, tais como pressão alta, diabetes, doenças cardíacas. E justamente para tentar evitar esses prejuízos e essas complicações, é importante que você comece a aprender e identificar quando a sua ansiedade já está começando a passar do ponto. Eu já gravei um vídeo aqui apresentando para você 5 sinais de alertas sobre a ansiedade. Vou deixar ele aqui em cima para ti. Melhor, aqui em cima. Mas calma aí, nem tudo está perdido. Existem estratégias, inclusive estratégias bem simples, de coisas que a gente pode acabar fazendo no dia a dia
justamente para ajudar a diminuir a ansiedade ao longo do tempo. Esse não é o objetivo desse vídeo. Caso você queira que eu grave algum conteúdo sobre isso, comenta aqui embaixo, deixa eu entender o que você está pensando no outro lado e eu gravo esse conteúdo. Cuidar da sua saúde emocional é tão importante, tão essencial e tão necessário como cuidar da sua saúde física. Porque, como eu sempre digo, não existe saúde sem saúde mental. Se por acaso a ansiedade é uma demanda que lhe incomoda, procure ajuda. Existe hoje um tratamento muito bem delimitado para diversos tipos de ansiedade. Vale a pena procurar um profissional. Um forte abraço, até o próximo vídeo.